glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero render graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está presente nesta noite na casa do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do Gênesis 22. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tão bom é nós estar na casa do Senhor para juntos nós aprender da sua palavra. E nesta noite eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai edificar a nossa fé através da palavra do Senhor neste lugar. Amém? Quero pedir o Senhor para dar uma baixadinha um pouquinho aqui no microfone. Eu já falo um pouco bem alto. 1, 2, amém. Glória a Deus. Eu quero render graças a Deus também pela vida de Tiago, né? Tiago, esposo da irmã Chiles. Que Deus abençoe o irmão Tiago grandemente. A irmã esteve aqui conosco umas 3 vezes cultuando. E hoje tivemos a honra e o prazer de conhecer o seu esposo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? E a nossa querida regente Sabrina, né? Fiquei muito feliz por Sabrina estar conosco nesta noite. Que Deus abençoe grandemente toda a igreja. Primeiro da irmã ali, ao lado da irmã Fran. Aleluia. Qual o nome da irmã? Vera. Glória a Deus. Parabéns para as vizinhas que convidou a irmã Vera. E parabéns para a irmã Vera que veio ouvir a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe grandemente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, livro do Gênesis 22, nós vamos falar nesta noite do nível de fé de Abraão. Amém? Qual é o nível de sua fé nesta noite? Qual é o nível da minha e da sua fé aqui nesta noite? Será que nós, aleluia, temos um nível suficiente de fé para nós obedecer a Deus da forma que Abraão ele obedeceu ao Senhor? Nesta noite nós vamos falar acerca do nível da fé de Abraão. Livro do Gênesis 22, você que encontrou, diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe a Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e aguardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e fendeu a lenha para com o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos. Fala assim comigo: tornaremos. Fala assim, aqui é no plural. Aqui é no plural. Vamos lá, tornaremos. Louvado o nome do Senhor Jesus. A voz. E tomando Abraão a lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um
lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E você que ouviu a palavra e acompanhou, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, um texto bem conhecido pela igreja, a qual nesta noite Deus colocou no meu coração nesta tarde, de nós meditarmos nesta palavra nesta noite. O nosso pastor Júnior estava incumado de trazer a palavra nesta noite, mas por um motivo particular ele não conseguiu estar aqui, e no final da tarde ele me avisou e eu estava bem em paz com a palavra, e meditar a palavra para hoje à noite. E eu estava no meu trabalho 4 horas da tarde, ali na 9 de julho. Eu parei de trabalhar e eu desci para o primeiro subsolo para me banhar e vir para casa. E eu descendo as escadas, falando com Deus: Deus, o que eu vou falar para a sua igreja nesta noite? E o Espírito Santo de Deus me trouxe na mente, aleluia, esta mensagem, trouxe ao meu coração para nós meditarmos aqui nesta noite. Eu já estava com o desejo de eu falar em Salmos 91, mas Deus falou para mim que teria que falar no livro do Gênesis 22. Amém? Amém. Então aqui nós vimos uma palavra, aleluia, conhecida bastante por nós. Para quem não sabe, Isaque, ele é filho de Abraão. Ele é filho de Abraão. Filho de Abraão. Abraão conhecido como o pai da fé. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Abraão, ele é o conhecido como o pai da fé, a qual Deus chamou Abraão no livro de Gênesis capítulo 12, a maioria dos irmãos conhece. Deus falou com Abraão pela primeira vez em visão, e Deus chamou Abraão. E quando ele chamou Abraão, e ele falou com Abraão, Abraão ele deu ouvido à voz do Senhor, e Abraão deixou terra, deixou parentela, deixou a casa do pai. Abraão deixou tudo para seguir em direção às promessas de Deus, para seguir a voz daquele que lhe chamou. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai ver, o texto vai dizer assim, que Abraão pegou a sua esposa Sarai, pegou o seu sobrinho Ló, e ele seguiu em direção aonde o Senhor ordenará. Muito importante nós entendermos de uma coisa, nós observar a palavra nesta noite, para que nós possamos entender. Glória a Deus. Abraão é casado com Sara, mas Sara era estéril, ela não podia dar filhos. Vai chegar um momento que Deus vai falar com Abraão que ele teria filhos. E a promessa no livro de Gênesis capítulo 12, Deus disse para Abraão que ele seria pai de multidão, de uma nação. Você imagina um homem que tem uma mulher estéril com 75 anos de idade, uma mulher aproximadamente com 54 anos de idade. Agora Deus vai fazer uma promessa para ele, que vai ser pai de uma nação. Mas a Bíblia diz que ele creu na promessa de Deus, e ele, aleluia, obedeceu a voz do Senhor. E para nós ganharmos tempo, aleluia, Deus vai cumprir na vida de Abraão a promessa que ele fez. Sarai, mesmo com a sua madre cerrada, Deus vai, aleluia, curá-la. Sara, a madre de Sara, Sara vai engravidar de Isaque, e Isaque vai nascer
E agora no capítulo 22, Deus vai chegar para Abraão, aonde Abraão esperou pelo nascimento de Isaac por 25 anos. Quantos anos? 25. Para analisar. Deus chegar para mim, Deus chegar para você, através da palavra, através do profeta, ou em visão, na oração, e Deus dizer para mim, para você, aleluia, fazer uma promessa para nós, para a nossa casa, ou que seja, aleluia, um filho, ou que seja converter um esposo, ou que seja converter nossos filhos, ou que seja converter um parente, ou abrir uma porta, ou uma cura, aleluia, física, emocional, qual que seja ela. Deus fazer uma promessa para nós e dizer assim: olha meu filho, olha minha filha, eu vou cumprir na tua vida tal coisa, assim diz o Senhor, e eu farei conforme a minha palavra. E você agora passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e nada da promessa se cumprir na sua vida. Qual seria o nível da nossa fé? Era continuar perseverando, esperando, ou nós tentar dar um jeitinho nas promessas de Deus nas nossas vidas? Porque a Bíblia vai dizer que Sarai, ela não aguentou esperar a promessa. Ela vai pegar sua serva Agar, vai botar para deitar com Abraão. Não quero entrar em detalhe, para nós ganharmos tempo para entrar no texto. Mas a Bíblia diz que ela vai tentar adiantar as promessas de Deus, e Abraão vai cair no convite da sua esposa, deitando com a sua serva e gerando um filho. Mas Deus vai bradar do céu no capítulo 17 e vai fazer uma nova aliança com Deus, com Abraão. E ele vai dizer para Abraão no capítulo 17, versículo 1, vai dizendo assim, versículo 1 do capítulo 17: sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus aqui, ele faz um novo pacto com Abraão. Ele chama Abraão e faz um novo pacto com Abraão. Mas a Bíblia vai nos dizer que Deus, aleluia, ele cumpriu a sua promessa, aleluia, na vida de Abraão, na vida de Sara. Se você ler o 21, no capítulo 21, versículo 1, o cabeçalho vai dizer assim: o nascimento de Isaac. Porque Deus prometeu para Abraão e Deus o cumpriu no capítulo 21. Por que Deus o cumpriu no capítulo 21? Depois de 25 anos, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Quando Deus faz a promessa para Abraão, Abraão tem 75 anos. Quando Deus cumpre a promessa na vida de Abraão, Abraão tem 100 anos. Ou seja, 25 anos de espera. E aqui vai uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, passe o tempo que passar, custe o tempo que custar. Aleluia. O mais importante na vida do cristão é a perseverança em sua fé em Jesus Cristo. Ainda que Deus te prometeu algo, o tempo tem passado, os anos têm passado, o tempo tem passado, e ainda que ela não se cumpriu na tua vida, isso não é motivo de nós nos decepcionarmos, entristecer e nem muito mais querer parar. Isso é motivo para nós continuar. E o que Deus está dizendo ao meu coração aqui nesta noite é: o Deus que fez promessa para Abraão, Ele é o mesmo Deus que cumpre a promessa na vida de Abraão. E se você entrou aqui nesta noite, você é um Abraão, você tem promessa, Deus não cumpriu ainda. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus vai cumprir na tua vida nessa, aleluia, um determinado tempo a qual Ele determinou na tua vida. Vamos lá, 25 anos esperando para a promessa. Eu imagino, aleluia, Isaac, aleluia, nasce. E Abraão agora vai ficar feliz com a promessa com a chegada de seu Isaac. E agora, depois que Isaac nasce, Deus agora vai provar a fé de Abraão no capítulo 22. Se os irmãos tiverem sua Bíblia aberta para poder acompanhar, versículo 1 diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão, e ele disse, aleluia, eis-me aqui. Primeiro versículo, Deus agora vai tentar. Fala assim: Deus atentou. Está fraco, fala assim: Deus atentou. Aleluia. Traduzindo aqui, Deus o provou.
a fé de Abraão. E Deus fala com Abraão, aleluia. E quando Deus fala com Abraão, Ele diz, aleluia, eis-me aqui. Fala assim, eis-me aqui. Eis-me aqui. Vamos lá. A pergunta que nesta noite é: nós estamos preparados para uma chamada de Deus nas nossas vidas, ou para uma ordem de Deus nas nossas vidas? Porque quando Deus falou para Abraão, a palavra que ele respondeu foi: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu estou disposto, eu estou preparado, eu estou determinado a fazer aquilo que o Senhor ordenar para mim fazer. É igual o pai dizer: filho, oi pai, pode falar, vai em tal lugar agora, compra isso para mim, ou busca isso para mim. Independente da distância, o filho se levanta e diz assim: tá bom pai, eu vou. E o pai ainda dá uma ordem, ainda meu pai fazia muito isso: vai e eu vou cuspir no chão. E antes que o cuspe seque, você tem que chegar, porque senão o pilume está preparado para você. Você imagina na Bahia, um verão de 40 graus, o abençoado cuspir no chão e dizer para você ir 1 quilômetro a pé e voltar correndo antes que o cuspe seque no chão. Assim Deus falou para Abraão, para Isaac. Abraão, Deus falou para Abraão, e ele disse: eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado, Senhor, eu estou disposto, pode falar. Dentro da Bíblia vamos ver vários homens de Deus respondendo dessa forma. No livro do capítulo 6 de Isaías, quando Deus fala com Isaías, depois que ele vê a glória de Deus, ele diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, quando Deus fala com Samuel 4 vezes, à noite, Samuel dormindo, o pai de Samuel fala para Samuel, ele diz para ele: meu filho, quando ouvir essa voz te chamar de novo, fala assim: Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. E Samuel respondeu dessa forma. E aqui Abraão respondeu dessa forma para o Senhor. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, fala o que tu falar, eu farei. Aleluia. Irmãos, Deus bradar e falar comigo, com você, você diz assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou preparado, Senhor, para o que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Ou seja, eu estou disposto a obedecer a tua voz. Irmão, isso é que é fé. Você acha que foi à toa que Abraão se tornou o pai da fé, pai de uma nação por meio da fé? Se você ler, aleluia, no livro do Gênesis, capítulo Lucas 19, quando Jesus entrou na casa, aleluia, de Zaqueu, Jesus pregou para Zaqueu. E Zaqueu, aleluia, ali confessou para Jesus que ele ia devolver tudo que ele tinha defraudado ao reino, ia restituir 4 vezes. A Bíblia diz que Jesus olhou para Abraão e disse: o filho do homem não veio condenar o mundo, mas se salvar aqueles que se haviam perdido. E tu, pois, agora, aleluia, és filho de Abraão. Por que filho de Abraão? Porque Zaqueu, além dele crer na palavra de Deus, ele manifestou a sua fé. Pergunta para mim assim: de que forma, pastor? Sabe como Zaqueu manifestou a sua fé? Porque além de ele se arrepender do seu pecado, ele disse: eu preciso consertar aquilo que está desconcertado na minha vida. De que forma? Ele disse: se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes para aquele. Era Zaqueu dizendo: Senhor, eu vou provar para o Senhor que eu creio na tua palavra, que eu vou fazer agora tudo diferente de quanto antes eu fazia. Isso é, irmão, uma verdadeira fé. É quando nós cremos em Deus e nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus ordenará para nós. Uma fé sem obra, Tiago vai dizer que ela é morta. Mas a fé, aleluia, com a obra, ela se torna uma fé manifesta em Deus. É a mesma coisa da obra sem a fé, ela se torna uma obra em vão. Mas a fé, ela tem que ser acompanhada de obras. E aqui Abraão, aleluia, ele estava disposto a seguir aquilo que Deus ordenará para ele. Ele disse: Senhor, eis-me aqui. E no versículo número 2, o Senhor disse: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Fala assim: a quem amas. Fala assim: a quem eu amas. Vamos fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você acha que Deus vai nos pedir qualquer coisa? Você acha que Deus vai nos pedir qualquer coisa? Deus vai nos pedir aquilo
que nós mais ama. Por quê? Porque Isaac aqui, ele era o filho da promessa. Os 25 anos esperando, orando, jejuando, e de repente seu filho nasce, e agora começa a passar a mão na cabeça. Esse é o meu Isaac da promessa. Esse é o Isaac que eu esperei 25 anos. E agora Deus olha para Abraão e diz assim: pega o teu filho, o teu único filho, aleluia, o que tu mais amas, aquele que tu amas. Ou seja, pega aquele que é o melhor para ti. E o Senhor vai dizer para ele, aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo número 2: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmão, essa montanha aqui da onde Isaac estava, até ele chegar na montanha de Moriá, foram 3 dias de caminhar. Vamos lá, repetindo. Ele pega o seu filho, o seu único filho, o seu melhor, que ele ama, e o Senhor diz para ele: pega ele mesmo, vai para o monte de Moriá e sacrifica ele para mim. Irmão, a promessa tinha acabado de nascer, e Deus agora vai dizer: mata a tua promessa que eu te dei. Agora a pergunta é, eu faço para a igreja e não precisa me responder: Deus, ele quebra promessa? Sim ou não? Deus, ele quebra aliança? Sim ou não? A Bíblia diz que Jesus, ele fez uma aliança, uma nova aliança conosco. E essa aliança que Jesus fez conosco foi através de sangue na cruz do Calvário. E essa aliança é uma aliança eterna que ele fez para conosco. Ou seja, Deus, ele não quebra aliança. Deus fez uma aliança com Abraão e Deus fez uma promessa para Abraão. E Deus espera a tua promessa e agora ele vai e mata, sacrifica no monte. Louvado o nome do Senhor. E lá vai Abraão com Isaac da promessa do seu lado, irmãs, caminhando com Isaac do seu lado para sacrificar. 3 dias de caminhar. Agora preste bem atenção. Deus, irmã, não usa um profeta para falar com ele. Deus, ele não usa anjo para falar com Abraão. O falar de Deus com Abraão aqui é em visão. É como se fossem sonhos. Você para analisar Abraão, um homem idólatra, que vivia numa casa de idolatria e não se via a Deus. E Deus chama ele, faz promessa para ele. Ele crê naquela voz que ele ouviu, sem ver nada, só ouviu a voz. Ele creu, ele seguiu. E aqui agora ele vai dar ouvido à voz que fala com ele e não vê nada, mas pela fé. Ele crê e ele obedece. Aqui não foi alguém que pegou a Bíblia e abriu e falou assim: olha, está vendo essa palavra aqui? Estou vendo, lê aí, Abraão. Estou lendo. Assim diz o Senhor para ti: faz conforme essa palavra. Não. Deus falou com ele em visão. E ele acreditou. Agora imagina, para pensar. Se Deus te dá uma promessa, a Bíblia não descreve a idade que Isaac estava. Vamos dizer que Isaac estava com 2 anos de idade. Vamos dizer. E Deus chega para você e diz assim: pega aquele filho que eu te fiz promessa, vai, sacrifica ele para mim. Se dizer assim: calma, para com isso. Se é Deus falando, se é o diabo falando, rapaz. Deus não é Deus de tirar a vida de ninguém. Deus é amor. Sim ou não? E Deus diz assim: vai para o monte de Moriá, 3 dias de caminhada. Imagina 3 dias, 3 noites para você pensar, para você analisar: é Deus que está falando ou não? Foi Deus que falou comigo lá ou não? Irmão, promessa de Deus só vem quem crê nas promessas de Deus. Irmãos, Deus, ele é mistério. E quem manifesta a sua fé em Deus entende os mistérios de Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer no livro de Hebreus? Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 17. Aleluia. Diz assim, vou ler para ganhar tempo: pela fé ofereceu Abraão Isaac, quando foi provado se aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso. Considerou o quê? Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Irmão, isso aqui é forte. Quando Deus dá ordem para Isaac,
Se é do Senhor, eu tenho que fazer conforme o que o Senhor manda. Se é a esposa do Senhor, eu tenho que conviver com minha esposa conforme a palavra de Deus ou se o seu esposo é do Senhor, foi o Senhor que te deu, você tem que viver com o seu esposo de acordo com a palavra de Deus ou então aqui, aleluia, Isaac entende isso. Qual foi o que vamos lá. Isaac entende isso. Ele sabe que a promessa que Deus o deu não é dele. A promessa é do Senhor. E outra, irmão, Deus não pediu nada de Isaac, de Abraão. Deus pediu aquilo que já era dele. E é muito importante nós entender. E Deus não pede nada pela metade. Deus pede aquilo que é o melhor. Aleluia. Vamos lá. Pega o teu filho, versículo número 2, capítulo 22 do Gênesis. Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, teu único. Peraí, Abraão não tinha outro filho? Tinha, Israel. Acabei de falar na história, que ele tinha gerado com a sua serva Agar. Mas Ismael aqui não está sendo desconsiderado por Deus. O negócio aqui é que Isaac ele é o filho da promessa. Então ele diz: eu quero da promessa, eu quero o melhor que eu te dei. Aquilo que eu te dei, eu quero de volta. Então vamos lá, analisa uma coisa comigo. Deus ele não quer de nós nada pela metade. Deus ele não quer que eu venha aqui louvo pela metade. Deus ele não quer que eu venha aqui prego pela metade. Deus ele não quer que eu venha para o culto pela metade. Como assim, pastor? Entrar no culto e o pensamento ficar em casa. Entrar no culto e o pensamento ficar nas preocupações. Entrar no culto e o pensamento ficar no serviço. Entrar no culto e a preocupação ficar na falta de uma necessidade que não está suprida na sua vida. Deus não quer nós pela metade. Deus ele quer por inteiro. Deus ele quer o melhor. É isso mesmo. Às vezes ele diz assim: olha, eu não ensaiei o louvor, eu não preparei o louvor, porém eu vou levar aqui. Se os irmãos, se eu errar, os irmãos me perdoem, me ajudem. É porque ele não preparou o melhor para o Senhor. Você está dando o que você tem. O que é que eu tenho? A metade. E Deus não quer a metade. Quem pode dar glória para Jesus? Ó, pastor me deu um nome me pregar. Eu não estudei a Bíblia, não li a Bíblia. Porém, eu vou ler aqui, o Espírito Santo Deus vai me usar. Não, você vai pregar pela metade. Você não vai dar o melhor. Por quê? Porque não leu a Bíblia, não preparou. Se Deus preparou a promessa 25 anos, ele deu a Isaac, ele deu a Abraão qualquer coisa? Ele deu a Abraão qualquer coisa? 25 anos Deus preparou a promessa para Abraão. Preparou o melhor. Aí chegou e disse: toma Abraão na tua mão. Ok? Agora Deus diz: agora traga de volta o melhor que eu te dei. Põe de volta cá. Irmão, da mesma forma, é ofertar, é dizimar. Deus ele não quer que nós abra a carteira e pega a moeda de 5 centavos e ponha na sal. Não. Ele quer que nós peguemos o nosso melhor e coloquemos no altar dele. Pastor, calma aí, que é você está precisando de dinheiro? Não. Rapaz, eu não preciso de dinheiro, nem Deus precisa do seu dinheiro. Agora a obra de Deus precisa. Porém, ofertar é uma forma de reconhecer. Vamos lá, vamos dizer que meu filho é de menor no trabalho. E eu vou lá e chego para o meu filho e digo assim: pai, eu tomo aqui 100 reais. Tá bom, pai? Ah, pai, será que eu preciso de Deus que eu vou comprar um presente do meu pai? Ele vai lá com um presente para mim. Ele pega 50 reais, vai lá com um presente e pega para mim na minha mão. Eu vou ter 2 motivos de alegria. Primeiro, que o dinheiro saiu do meu suor. Trabalhei, além de eu alegrar ele teve uma alegria dobrada. Porque o meu pai me abençoou, eu vou abençoar o meu pai de volta. Glória a Deus. Vou contribuir com a bênção que ele me deu. Assim é Deus para conosco. Se Deus abriu a porta de emprego, a saúde que ele dá é minha, a saúde que eu tenho é dele, e o salário que eu recebo é por ele. Eu vou devolver para ele, vou presentear. Não é, eu não vou dar isso, porque se eu dar isso, não posso herdar a salvação. Não, dízimo não salva ninguém, oferta não salva ninguém. É pela graça, é por alegria, é por agradecimento. Aí você vai dizer assim: eu vou tirar aqui o meu melhor e vou pôr no altar do Senhor. Você vai abrir o meu bem, calma aí, pastor, eu recebo o salário, então vou lá, eu pago as dívidas, se sobrar eu dou.
Aí quando foi assim, mas agora eu falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar primeiro o teu. E aí quando foi hoje, eu tirei primeiro. Aleluia, Jesus. Peguei tudo do Senhor, por quê? Porque Deus não quer que se sobrar o resto eu dou para Ele. Não, Deus quer o melhor de nós, irmãos. Deus quer o melhor de nós de uma coisa. O dízimo não é bom para o pastor que pega o dízimo da igreja. É pecado para ele, é essa coisa dentro de Deus. O dízimo e a oferta é bom para aquele que dá. Porque quanto mais você dá, Deus te dá. Quanto mais você devolve, Deus te dá. Calma aí, vou te dar um exemplo. Quanto mais você dá, você está dizendo, Senhor, eu vou te dar porque o Senhor, porque eu sou grato por tudo que você tem me dado. Aí o Senhor diz assim, calma aí, porque tu fosse fiel no pouco, no muito eu te colocar? Então calma aí, como a irmã Edilene, minha filha Edilene, ela é uma pessoa muito agradecida a mim, eu vou dar mais para ela. Só prova. Amém, irmãos? Deus é assim, quanto mais você agradece a Ele. É a mesma coisa, você levanta de manhã, vai trabalhar, você levanta agradecendo, Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela porta de emprego. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Irmão, vai chegar o dia que Deus vai fechar a porta de emprego, vai abrir uma melhor para você. Amém. Se você pedir, Deus vai fechar, vai abrir uma melhor. Por quê? Porque você é grato. Glória a Deus. Porque você é agradecido. Agora você fica, eu vou agradecer, mas só eu vou pedir conta. Senhor, abre outro para mim, Senhor. Porque realmente, se você não está sendo grato a Deus no pouco que você tem agora, como é que Deus vai te colocar no muito? Glória a Deus. Aí quando Deus te colocar no muito, você vai dizer assim, Senhor, obrigado, Senhor, o melhor emprego. Quando passar 2 meses, 3 meses, acostumado com o valor que está recebendo, aí começa a comprar além do que gasta, aí começa a entrar em Deus e diz assim, está serviço ruim. Senhor, abre a porta, Senhor. Aí Deus vai abrir outra porta, aí você ganhar 10 mil. Agora compra um carro que a parcela é 9 mil, só sobra para pagar as contas. Irmão, entenda isso. Deus pediu para Abraão o melhor. Fala assim, o melhor. Fala assim, o melhor. Fala mais alto, o melhor. Fala assim, a partir de hoje, eu pretendo dar o melhor para Deus. Fala assim, o melhor louvor, o melhor culto, a melhor pregação, o maior amor, a maior comunhão, a melhor intimidade com Ele. Você pode dar uma glória para Jesus? É o melhor que Deus quer de nós. Aleluia, Jesus. É o melhor que Deus quer de nós. Vamos lá, vamos seguir para o texto que o horário vai estar indo embora. Meu Deus, eu cheguei no terceiro versículo. Terceiro, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, aguardou o jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, fendeu a lenha do holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Certo. Ao terceiro dia, você caminhou 3 dias, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Abraão caminhou 3 dias, irmãos. E de lá de longe ele olhou. Estou vendo o lugar que agora eu vou entregar a minha promessa. Estou vendo o lugar que agora eu vou entregar o meu filho amado, o meu único filho. Abraão viu de longe. Vamos lá. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos com o jumento comum, e eu e o moço irei até e havendo adorado, tornar. Fala assim, é no plural. Tornaremos. Peraí, calma aí. Se Isaque disse, irmã Milda, para os moços que iam com ele, os 2 moços, fica vocês 2 aqui. E agora vai ficar Abraão e Isaque. Os 2 sozinhos agora. Ó, os 2 moços, presta atenção, 4 pessoas. Abraão e Isaque, os 2 moços. Ó, os 2 moços, fiquem vocês aí. E eu e Isaque, nós iremos, adoraremos e tornar. Mas ele não ia matar o filho, porque ele ia colocar no monte. Glória lá. Aleluia. Ele não ia matar, mas ele ia colocar no monte. Era para ele dizer, ó, nós iremos ali e eu vou voltar, questão. Para quê? Para dizer, não, tornaremos. Aleluia. Sabe o que é isso? Fala assim, fé. Convicção.
Naquele que o chamou. Você precisa entender uma coisa, irmão. Deus nos chamou, mas nós precisamos ter convicção, que é a certeza daquele que nos chamou. E colocar nossa fé nele. E entender que toda a nossa vida é dele. E quando nós entendemos dessa forma, irmãos, não precisa mais fazer nada, Deus não faz, só basta obedecer. Só basta obedecer. Olha, tudo bem, ele deixou o jumentinho, deixou o quê? E os bolsos, fala assim, os bolsos. Agora vem cá, Deus falou alguma coisa para ele deixar o jumento e os bolsos? No texto não diz, ele que deixou. Sabe o que eu entendi isso aqui para nossas vidas? É que tem coisa que é melhor ele deixar para trás. Para que não atrapalhe a nossa fé. Porque às vezes tem coisa que está dando com nós e está atrapalhando nós viver as promessas de Deus e manifestar a nossa fé em Deus. Eu começo a entender que se esses moços fossem com Abraão, no monte, quando ele chegasse lá, meu irmão, que ele visse Abraão agora com o pau levantando para na cabeça do filho, namorou o filho, eles iam começar a murmurar: Abraão, você é maluco, rapaz, faz isso não. Que Deus é esse, rapaz? Que Abraão não fazer isso? Que Jesus é esse que tu está servindo, rapaz? Se tu tem que fazer isso, tu só vai na igreja 24 horas. Tu vai fazendo isso, nem todo dia no ensaio, todo dia. Rapaz, se Deus deu, que Deus é esse? Eu acredito que se eles fossem ele fazer da mesma forma. Abraão, você é louco. Você vai matar seu filho, você esperou 25 anos orando, jejuando. Você pagou tanto preço. E agora você vai matar, você está ficando maluco. Abraão, calma aí, ó. Jumentinho, fica aí. Moços, fica aí. Vai eu e o Isaac. Fala assim: quem tem promessa, entende. O mistério de Deus. Fala assim: Abraão e Isaac tinha promessa. Mas o jumento e os moços não tinham promessa. E por que você carregar alguém que não tem promessa na sua bagagem só você tem promessa? Por que colocar alguém dentro da sua casa que não tem promessa e você querer dividir o espaço com quem não tem promessa? E Deus diz, né? É tempo de você amarrar o jumento. É tempo de você deixar o jumentinho para trás. É tempo de você deixar os moços para trás. É tempo de você deixar as moças para trás. Deixa eu falar para você aqui nessa noite. Sabe que o Espírito Santo está ardendo no meu peito para falar para alguém aqui nessa noite que você não viveu um nível profundo da sua fé em Deus, porque você está deixando que alguém se aproxime tanto da sua vida, que está tirando, aleluia, a iniciativa de você manifestar a sua fé em Deus. Para que tudo isso, rapaz? Só vive agora na Bíblia. Você agora só vive ouvindo esse louvor. Você agora só vive agora indo para a igreja. Você agora só quer viver para a igreja. Você agora só quer viver para isso. Irmão, se Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem sou eu para dominar a vida que eu levo, se a vida que eu levo é de Deus? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Jesus nessa noite? Fala assim: é tempo. Deixar para trás aquilo que me atrapalha a manifestar a fé. Vamos lá. Versículo 6. Versículo 7. Então falou Isaac e Abraão. Então deixou os bolsos para trás e seguiram Abraão. E disse Isaac a Abraão, seu pai. E disse: meu pai. E ele, como pai amado, disse assim: sim, meu filho amado. Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui, pai, o fogo, a lenha. E onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? O que Isaac diz é o seguinte: pai, está tudo preparado para chegar e sacrificar a Deus, louvar e ainda adorar a Deus. Mas porém, aleluia, disse: cadê o cordeiro do sacrifício? E não sabendo ele que era ele mesmo, que ia ser sacrificado. Vamos lá, vamos voar. Versículo número 8. E disse Abraão: Deus o quê? Deus o quê? Para si o corpo, para o louvor, meu filho. E assim caminharam ambos. Irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui extraordinária. Abraão não disse para o seu filho que ele ia ser sacrificado.
esperar que aconteça para você contar. Para de contar antecipado que ele não se cumpriu ainda. Por que Isaac agora não abriu a boca e disse: meu filho, ó, é o seguinte, Deus mandou matar você. Sacrificar ou voltar. Mas porém eu tenho uma fé nele, porque ele vai prover um cordeiro. Não, ele não diz isso. Você diz: filho, calma, Deus proverá. Então Deus está no controle de tudo. Se ele nos mandou, vamos lá. Amém, irmãos? Amém. Outra coisa que aprendemos aqui nesse texto: não pode antecipado aquilo que Deus te fez promessa. Amém. Espera o tempo certo e o momento certo. Amém? Amém. Agora, quando a bênção chegar, você vai ter ela pela mão do braço, se for o filho. Aí você chega aqui, uma moça levanta aqui, irmão, Deus prometeu, Deus prometeu. Amém? Amém. Vamos continuar a finalizar? Versículo 9. Vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a... Presta atenção. Isaac levantou um altar e ele organizou a lei. Ele organizou a lei. Irmão, trazendo isso aqui para uma visão espiritual, a lei é que tem que trazer para o altar e nós. Mas o fogo quem manda é Deus. A lei que tem que trazer é nós. Mas o fogo quem manda é Deus. Mas traz a lei. E Deus ele envia o fogo do Espírito Santo para queimar. Você não entendeu? Vou te explicar. A nossa lenha é a adoração, é o glória, é o aleluia, é a adoração a Deus. Não tem como eu vir para o culto, eu não trazer nada, e eu chegar aqui e dizer assim: eu vou para o culto, eu quero sair da cheia. Mas porém eu não levo nada. Porém eu não organizo nada, é tudo desorganizado na vida. E Abraão aqui ele pegou a lenha, ele organizou o altar antes para poder o fogo vir sobre a lenha. Ele organiza. Se não organizar, irmão, o fogo não desce. Se não organizar, o fogo não vai acontecer. E se nós não trazer a lenha, além de organizar a lenha, se nós não trazer a lenha, não vai ter fogo. Já viu uma fogueira assim, você lembra? Se você ver, você é fantasma, assim não. Já viu um fogo aí no... Olha, vamos acender uma fogueira lá em casa lá e vamos assar uma carne. Por exemplo, não tem lenha, aí o fogo vai comer no centro, não tem carro, não tem nada. E o fogo vai comer. Olha o fogo vai cair, não. Se tiver uma fogueira no centro, você toca a fogo, bum. Daqui a pouco. Rapaz, agora a lenha não. A lenha ela começa a queimar, daqui a pouco ela vira brasas, daqui a pouco tá aquele braseiro terrível lá. Ó. E se você terminar o churrasco, não apagar o churrasco, passa uns 2 dias, depende da lenha, passa uns 2 dias. Se a lenha for uma lenha grossa, dura, madeira dura, resistente, passa uns 2, 3 dias. Eu vi lá no Nordeste, roçar queimado, roçar uma mata, tocar fogo, depois que queimou tudo e ir embora, depois de 7 dias voltar lá e está o topo de brasa lá da mesma forma, cheio de brasa. Queimando. Por quê? Porque ele tinha tronco. Tronco fala do que? De estrutura. Então o crente que ele tem estrutura espiritual na presença de Deus, ele tem madeira suficiente para o fogo permanecer aceso. Aleluia! E sabe por que às vezes existe um fácil? Porque não temos estrutura para o fogo permanecer aceso. E o Espírito Santo está dizendo que é essa noite eu tenho isso aqui para dizer para você: traga a lenha, prepara o tronco, prepare a madeira. E Deus está dizendo: eu estou com fogo do meu Espírito aqui nesta noite. E você vai sair daqui nesta noite com o coração ardendo, o peito ardendo. E você vai sair daqui cheio do fogo do Espírito. Quem quer que essa noite levante a mão? Aleluia! Toma, organizou. Aleluia! Versículo 10. Estendeu Abraão a sua mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Calma aí, irmão. Preparou a lenha, organizou no altar, preparou o fogo. E agora ele põe o filho em cima, ele pega uma madeira e ele levanta. Irmão, fala pra você, eu não tenho coragem não, irmão. Ser sincero, eu não vou ser, como é que fala? Falso profeta. Pegar a madeira, levantar. E o texto não diz que em momento nenhum nem Abraão murmurou e nem Isaac abriu a boca. Me mostra Isaac dizendo: pai, Isaac, você está ficando louco, vai me matar. Não.
Isaac ficou silêncio. Mas Abraão, ele fez o que Deus ordenou. Sabe qual é o problema? O problema é que nós queremos a providência de Deus, mas às vezes nós não queremos obedecer a Deus. Quantas pessoas dizem assim, eu vou lá naquele culto, lá não sei aonde, diz que lá, um fulano do testemunho disse que foi lá e o pastor orou e Deus abriu uma porta de emprego gigante. Diz que foi lá, o pastor orou e Deus deu um carro 0 quilômetro. Foi lá, o pastor orou, Deus deu uma casa, um apartamento chique. Eu vou lá dormir com essa cabeça. Irmão, e sabe o que é isso? É falso profeta nos dias de hoje. Sem obediência não vai ter providência. Aleluia! São falsos profetas que mostram na Bíblia. Deus dando milagre para aquele que não quer compromisso com a palavra. São falsas profecias. Deus requer nós, sabe o quê? Um compromisso com Ele. Por isso que Jesus, em Mateus, capítulo 6, no versículo 34, Jesus disse assim para os discípulos: vocês estão preocupados com o que há de vestir, com o que há de comer, com o dia da manhã. Só passa cada dia o seu próprio mal. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Era Jesus dizendo para ele: ore, lê a palavra, obedeça, busque as coisas do céu, busque as coisas de cima, e Deus vai prover a roupa, Deus vai prover o alimento, Deus vai prover o emprego. Quem quer a palavra de Deus aqui nessa noite? Acabou de glória para Jesus neste noite. Vamos lá! Aleluia! Quando ele voltou, o abençoado filho se voltar. Versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não atentas a tua mão, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que tu temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmão, não foi o pastor Léo que virou para você e disse assim: irmão, parabéns por estar obedecendo a Deus, parabéns porque você foi um fiel a Deus. Não, o próprio Deus bradou através do anjo e disse assim para ele: eu vi, Abraão, que tu foi fiel, eu vi, Abraão, que tu fez o que eu te pedi. Já que tu fez o que eu te pedi, olha para trás das tuas costas, olha a providência. Quando Abraão virou para as costas, tinha um carneiro amarrado pelo chifre de trás dele para o holocausto, e ele não matou seu filho. Deixa eu liberar uma palavra para a minha vida, para a tua vida aqui nesta noite. A providência de Deus está perto de mim e de você. Não entendeu? Vou repetir: a providência de Deus está do meu lado, do teu lado. Calma aí, pastor. E por que Abraão não viu? Se estava atrás das costas e ele não viu. É porque Deus, ele não deixa nós colocar o olho na promessa se antes nós não cumprimos aquilo que ele pede. Você entendeu? Quando Abraão olhou para o coração, estava o carneiro amarrado. É aquele lugar chama, até o momento da escritura da Bíblia, Deus proverá. Tocou uma mensagem nessa noite. E um dos aprendizados para a minha vida, para a tua vida aqui nesta noite é: glória a Deus. Deus só queria saber de Isaac uma coisa. Fala assim: uma coisa. Fala assim: uma coisa. Mais alto: uma coisa. O que Deus queria saber de Abraão é aonde está o teu coração, Abraão. Era só isso que Deus queria saber de Abraão. Deus queria saber de Abraão se o coração dele estava em Deus e estava na promessa. Sabe por quê? Porque às vezes Deus está indo da promessa, quando a promessa acontece, a gente esquece do nome da promessa. E Deus queria saber de Abraão exatamente isso de Abraão. Abraão, porque tu obedeceu, aqui é o seguinte: eu entendi que o teu coração não estava na promessa, que o teu coração estava em mim, e tu deu a promessa por amor a mim, não vai acontecer nada. Eu vou prover o poder. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Livro de João, capítulo 21, vou abrir para não olhar os tempos. Capítulo 21, a Bíblia diz que Pedro e os amigos, depois de 3 anos e meio, que Jesus em Lucas capítulo 5 chamou ele para ser pescador de homem e deixar as redes. Depois da pesca maravilhosa, a Bíblia diz, aleluia, que depois de 3 anos e meio, que ele tinha deixado as redes, deixado o mundo, deixado o passado, seguiu Jesus.
que Jesus não vai estar mais com ele. Pedro fica decepcionado e Pedro não dá vontade de voltar atrás. Aí Pedro vai no capítulo de João, capítulo 21. Pedro agora vai olhar para as redes, vai olhar para o barco, vai dar saudade do mundo lá atrás, vai dizer assim: vamos pescar? E a Bíblia diz que os amigos assim: vamos, Pedro, pescar. E eles foram pescar. E eles trabalharam a noite toda, nada apanharam. Jesus chegando pela manhã. Aleluia. Quando ele viu Jesus, ele não reconheceu Jesus. Diz o texto. Por que não reconheceu? Ele não reconheceu, sabe por quê? Porque quando nós nos voltamos para o mundo, nós perdemos a visão daquele que nos chamou. E importante que no Lucas capítulo 5, quando Jesus chama Pedro, ele chama no mar, fala assim: no mar. Quando Pedro se desvia, Jesus vai ter um encontro com Pedro no mar. Era Jesus diz: eu vou ter agora no mesmo hora que você se desviou, para você entender e lembrar que um dia lá há 3 anos e meio eu fiz a promessa para você. Agora, aleluia, quando Jesus disse: Pedro, aquele que vinha após mim, eu farei pensando de água, ministério, promessa. Quando chega em João capítulo 21, Jesus vai olhar para Pedro, e aí Pedro vai ver, está o mesmo cenário, todo mundo vai contar que vão ganhar tempo. Aí lá na frente do capítulo 21, Jesus vai olhar para Pedro e dizer: tá, Pedro, depois nós comemos peixe aqui, comemos pão, tá tudo ok. Então, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Passa na mesma ovelha. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Passa na mesma ovelha. No original, tem 3 perguntas que Jesus faz. Cada uma pergunta tem um propósito. A primeira pergunta: Pedro, tu me ama mais do que esses? Sim, Senhor. Pedro, tu ama a ela mais do que esse? Tu ama? Sim, Senhor. Ou seja, Pedro, tu é capaz de deixar tuas amizades por mim? Exalte, Jesus. Pedro, teu coração está voltando exatamente para mim? Terceira vez: Pedro, tu ama as redes, os peixes, mais do que eu? O versículo diz assim: Pedro se entristeceu por Jesus perguntar pela terceira vez. Sabe por quê? Porque o coração de Pedro estava nas redes dos peixes. E Jesus sabia onde o coração de Pedro estava. E Jesus sabia onde o coração de Abraão estava. E Jesus disse para ele assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tá. Mas tu me ama mesmo? Não. E por que o coração está nas redes dos peixes? Aí Pedro se entristeceu. E a resposta que ele dá assim: pode dar no capítulo 21. E a resposta que ele dá assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Aleluia. Era Pedro dizendo: Senhor, eu sei que tu sabe o sentimento que está aqui dentro, Senhor. Aí Jesus disse para ele: Pedro, apacenta os meus cordeiros. Sabe o que ele está dizendo? Lembra da promessa 3 anos atrás? Lembra, Senhor? Pedro, a partir de hoje o ministério vai se cumprir na tua vida. Aleluia! A partir de hoje o chamado vai se cumprir. Apacenta os meus cordeiros. Quem crê na palavra de Deus aqui nesta noite? Glorifica o nome do Senhor. E a palavra de Deus na minha vida e na tua vida aqui nesta noite é essa: onde está o nosso coração? Deus tem promessa, Deus tem promessa. Mas nesta noite a palavra é: você tem coragem de deixar tudo aquilo que você ama para amar Deus? Nós temos coragem de deixar tudo que nós amamos neste mundo para deixar para trás e servir a Deus? E é exatamente isso que Deus quer de nós nesta noite. É que nós temos o melhor para Ele. Deus não quer uma igreja dividida. Deus não quer uma alma dividida. Deus não quer uma alma em cima do muro. Deus quer uma alma, corpo e espírito. Deus quer você por completo. Quem crê na palavra de Deus aqui nesta noite? Fique sobre os pés nesta noite. Aonde está o teu coração nesta noite? Será que Deus pode provar tua fé hoje ao sair daqui do templo? Será que Deus pode nos dar uma ordem a sair do templo para provar nossa fé? Será que nossa fé é capaz? E a pergunta que nesta noite Deus faz para mim e para você é essa: onde está o nosso coração? A Bíblia diz: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. O meu coração não tem que estar na minha esposa. O meu coração não tem que estar no meu filho. O meu coração não tem que estar no meu emprego. O meu coração não tem que estar no meu dinheiro. O meu coração não tem que estar no carro. O meu coração não tem que estar nas vizinhas, na parentela, nas amizades, no passado. Deus quer o meu coração nele, afirmado nele. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: quando o nosso coração está afirmado nele, tenha certeza de uma coisa: Deus vai prover e suprir a sua necessidade. Aleluia! Olha, Pai querido, Pai amado,
Jesus.